Olá pessoal, meu nome é Cecília Meireles e hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês um pouquinho sobre a minha história com o Ho'oponopono. Mas antes de começar, eu preciso te dizer o seguinte: desde que eu me entendo por gente, desde criancinha, eu sempre tive um sonho: ser independente, me formar, fazer uma faculdade e tomar conta da minha própria vida. E desde criança eu sempre ouvia da minha mãe, a dona Alda: minhas filhas primeiro vão estudar e somente depois vão pensar em se casar. Então, ela meio que programou o nosso caminho e ela sempre dizia isso: minhas filhas vão primeiro estudar, trabalhar, depois, se tiver um tempo, elas vão se casar. E assim, eu sempre segui naquela ansiedade de me formar, aquela ansiedade de ser independente. E nessa necessidade de ser independente, de buscar essa tão famosa independência financeira, eu escolhi no vestibular realizar o curso de Direito, até porque naquele momento, eu, uma menina que morava no interior do estado do Pará, para mim fazer Direito era sinônimo dessa tão sonhada independência. Olha, afinal eu poderia ser uma famosa advogada, uma juíza, quem sabe uma desembargadora. Que nome difícil, esse nome me encantava. Então, eu segui nesse meu destino, nesse meu objetivo e passei no vestibular para a Universidade Federal do Estado do Pará. Mas, desde o primeiro dia de aula na minha faculdade, eu comecei a perceber que eu estava no lugar errado, que aquilo não era para mim. Mas como assim? Eu, que queria tanto ser independente, como eu poderia pensar que aquilo não era para mim? Como eu teria coragem de dizer isso para minha mãe? Isso jamais passou pela minha cabeça. Na minha cabeça só teve uma opção: me formar, estudar direitinho, passar na prova do OAB, fazer um concurso, conseguir a tão famosa estabilidade, assim como minha mãe sempre pregou para mim, e ser feliz na minha profissão. E assim eu continuei, estudei, sempre fui muito bem aplicada, mas algo dentro de mim me dizia que aquilo não era para mim. Mas naquele momento eu sequer pensava nessa possibilidade de um dia largar aquela profissão. Na minha opinião, eu iria sim fazer a advocacia, iria me formar, quem sabe eu poderia passar em algum concurso e seria feliz naquela área. E assim eu fui tentando. Quando chegou no final da faculdade, antes mesmo de me formar, antes de defender o TCC, eu já tinha passado na prova do OAB, porque eu sempre fui uma pessoa muito estudiosa. E aí, me formei, passei na prova do OAB e já comecei logo a advogar, porque eu buscava pela tão famosa independência financeira. Nesse momento eu já percebi que o concurso não era para mim, percebi que eu não conseguia ficar trancada dentro de casa somente estudando para concurso público, até porque eu percebia que muitas pessoas muito estudiosas, mais estudiosas do que eu, passavam anos tentando e não conseguiam. Então eu disse: já sei, vou advogar. Logo em seguida, eu comecei a advogar para uma multinacional, uma grande empresa. Fui contratada para trabalhar na área trabalhista dessa empresa. Nossa, aquilo para mim era sinônimo de status. Afinal, aquela era uma grande empresa, uma multinacional. Fui muito bem remunerada, consegui grandes resultados financeiros durante todo o tempo que eu estive na advocacia, mas aquela primeira sensação que eu tive desde o primeiro dia da minha faculdade somente se confirmava, dia após dia. Eu me sentia uma alienígena. Quando o despertador tocava para ir para o trabalho, me dava um frio na barriga, um aperto no peito. Eu vivia atrasada, vivia sem tempo para mim. Quando eu chegava naquele espaço, eu me sentia fora do tempo. Eu olhava para as pessoas e não me reconhecia ali. E eu dizia: meu Deus, tem algo de errado. Algo de errado existe aqui. E eu comecei a procurar o erro nas pessoas. Por que eu tô aqui? O que está acontecendo? Por que eu tô nesse local? E começava a perceber que aquilo ali não era para mim. Mas até então eu percebia que tudo estava errado ao meu redor. Até que eu encontrei o Ho'oponopono. E aí foi quando eu fui apresentada para a autorresponsabilidade. E se você não sabe o que é autorresponsabilidade, eu vou abrir um parêntese aqui na minha história para que você consiga entender. Autorresponsabilidade é você compreender que tudo que acontece na tua vida é de sua responsabilidade.
Não culpa, mas sua responsabilidade. Você não vive nada que você não tenha que viver. Quando eu encontrei o Ho'oponopono e comecei a entender isso, eu falei, opa, peraí, então não está no outro. Não está na profissão, não está no meu chefe, não está no colega de trabalho, não está no juiz. Está onde? Está em mim. Por que eu estou aqui? Por que eu me coloquei aqui? Por que eu escolhi esta profissão? E aí eu comecei a desenvolver essa técnica do Ho'oponopono. Comecei a praticá-la. E eu comecei a praticá-la de uma forma tão intensa que o Ho'oponopono passou a fazer parte do meu ser. Sabe aquele tão famoso mimimi da mente, onde a gente se pega pensando mal do outro, ou pensando mal da gente, ou se pega com baixa autoestima, com tristeza, ansiedade, depressão? Aquele mimimi começou a cessar. De repente, sempre que eu parava para perceber quais eram os pensamentos que estavam em minha mente, eu estava no eu sinto muito, me perdoe, eu sou grato, eu te amo. E aí, eu comecei a olhar para todo aquele espaço onde eu estava e comecei a sentir gratidão por ali. Eu olhava para as paredes da Justiça do Trabalho e começava a agradecer por aquele espaço. Eu começava a perceber o quanto de conflito que tinha naquele local, onde as pessoas estavam ali apenas para buscar resolver os seus problemas individuais. E aquele prédio tão sobrecarregado, eu comecei a emanar amor de forma muito natural e de forma muito espontânea para aquele lugar. E comecei a agradecer por aquele prédio me acolher todos os dias. Eu olhava para os juízes, aqueles juízes todos engomados, muitas vezes alguns com atitudes grosseiras para com os advogados, e eu me questionava, por que eu estou vivendo isso? O que eu vim fazer aqui? O que eu vim aprender? Como eu posso me melhorar nesse local? E começava, inclusive, a agradecer por estar ali adquirindo paciência, adquirindo compreensões sobre o meu eu que eu jamais poderia imaginar um dia adquirir. E assim eu fui seguindo nessa minha vida do Ho'oponopono, do eu sinto muito, me perdoe, eu sou grata, eu te amo. E fui pesquisando, fui me aprofundando, fui fazendo cursos, até conseguir entender a profundidade dessa técnica. Eu percebi que o Ho'oponopono vai muito além da simples repetição dessas palavras. E eu comecei a me aprofundar cada vez mais nesse método. E foi aí, através desse mergulho que eu fiz nessa poderosa técnica milenar havaiana, que eu simplesmente transformei a minha vida. E no nascimento do meu filho, do meu primeiro filho, Guilherme, eu simplesmente consegui não mais voltar para a advocacia. Eu percebi que ali não era o meu lugar. Na verdade, eu já tinha percebido isso desde o primeiro dia de faculdade. Mas depois que eu comecei a utilizar essa técnica do Ho'oponopono e comecei a limpar em mim aquilo que me fazia estar naquele local onde eu não me sentia feliz, onde eu não estava expondo a minha verdade, onde eu não estava sendo eu comecei a me encontrar e comecei a perceber o que realmente me faz feliz. O porquê que eu estou aqui? O porquê que eu escolhi estar nesse local? O que eu tenho que aprender com isso? O que há em mim que eu tenho que curar? E nessa descoberta de autocura, eu comecei a perceber quais eram as minhas mazelas, quais eram as minhas crenças, quais foram os padrões, quais foram os conceitos que eu herdei da minha ancestralidade, que eu herdei da sociedade, qual era a necessidade de pertencimento que havia no meu ser para eu ter escolhido aquele caminho. E quando eu percebi tudo isso e comecei a fazer essa cura dentro de mim, daquilo que me levava a experienciar toda aquela situação desconfortável, eu comecei a fazer o caminho de volta para casa, o caminho para dentro de mim. E através dessa técnica do Ho'oponopono, eu consegui materializar meios através dessa minha profissão da advocacia para que eu conseguisse me manter por um tempo sem trabalhar, até eu entender tudo aquilo, todo aquele burburinho, toda aquela revolução que estava acontecendo dentro de mim. Foi quando o Gui nasceu. E eu comecei a experienciar as emoções do estado puerperal, toda aquela dificuldade que só quem é mãe sabe que a gente passa assim que um bebezinho nasce. Foi muita transformação. Uma menina estava morrendo para nascer uma mulher. E uma mulher totalmente diferente daquela mulher que eu conhecia. E eu comecei a me descobrir, foi quando eu comecei a realizar cursos, mentorias, fiz diversas formações como terapeuta,
fiz vários cursos do Ho'oponopono, estudei bastante várias técnicas de autocura e comecei a curar em mim tudo aquilo que estava me impedindo de me conectar com a minha verdade, tudo aquilo que estava me impedindo de ser a mulher que eu nasci para ser, a mulher que eu mereço ser. E foi nesse caminho de volta para casa, esse caminho de volta para mim, para minha verdade, onde eu comecei a liberar todos aqueles padrões que não faziam sentido. Toda aquela bagagem herdada da minha ancestralidade, liberando com honra e com gratidão, agradecendo a todos os meus ancestrais que vieram antes de mim, que sonharam os meus sonhos e liberando tudo aquilo que não fazia sentido para mim. Foi quando eu comecei a investigar qual era a necessidade que estava me levando para aquele caminho, onde eu estava querendo pertencer, a quem que eu estava querendo me adequar. E quando eu comecei a olhar para dentro e curar tudo o que isso era, foi que eu consegui me encontrar nas terapias e no ensino. E hoje eu estou aqui utilizando as mesmas técnicas que eu utilizei para me curar, curando diversas mulheres, muitas mulheres que chegam até mim com questões emocionais, seja nos seus relacionamentos amorosos, seja na sua vida profissional, na sua vida financeira, nos seus relacionamentos familiares. São as mais diversas causas que chegam até mim e com as mesmas ferramentas que eu utilizei para conseguir a minha cura, eu consigo auxiliar diversas mulheres a também se curar. E além de entrar nesse mundo da cura, de perceber que eu sou a minha própria cura, que a minha cura está dentro de mim, através dessa autorresponsabilidade que o Ho'oponopono fez brotar aqui dentro e que eu consegui auxiliar outras mulheres a também brotar dentro delas, eu comecei a perceber que aquilo era um ensinamento muito lindo, que não poderia ficar somente comigo. E aí eu comecei a realizar muitos workshops presenciais do Ho'oponopono, auxiliando muitas mulheres a também descobrirem o seu poder interior, a também perceberem que elas são as suas curas. E assim eu fui desenvolvendo um método único do Ho'oponopono, utilizando as mais diversas ferramentas, as ferramentas mais profundas dessa técnica, e não só da técnica do Ho'oponopono, de tantas outras técnicas de autocura que eu fui descobrindo no decorrer de toda essa caminhada. E eu fui desenvolvendo um método e coloquei esse método hoje no meu curso Desperte com Ho'oponopono, onde muitas mulheres estão tendo a oportunidade de também se curar, onde muitas mulheres estão conseguindo entender por que elas estão passando por tanto desequilíbrio mental e emocional. Muitas mulheres que estão deslocadas nos seus relacionamentos profissionais, nos seus relacionamentos pessoais, nos seus relacionamentos amorosos, muitas mulheres estão conseguindo compreender o que está lhes tirando a paz, o que lhes está impedindo de ser aquilo que elas nasceram para ser, aquilo que elas merecem ser. Então, esse é um pouquinho da minha história com o Ho'oponopono. Foi assim que eu consegui transformar a minha realidade, foi assim que eu consegui me encontrar, foi assim que eu consegui liberar essas amarras através do eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata, e através das técnicas mais profundas dessa filosofia de autocura havaiana, essa filosofia milenar deixada por Morna Nalamaco Simeona, que tem feito a diferença a cada dia na minha vida e que tem feito a diferença na vida de todas as pessoas que cruzam o meu caminho. Esse é um pouquinho da minha história. Eu espero que essa história te inspire a se curar, te inspire a perceber que você é a sua própria cura. Eu não sei em que área da tua vida você está passando por algum desequilíbrio, mas saiba que essa técnica desenvolve em você o poder de se curar. E a cura que eu tive para mim, eu desejo que você tenha para você, para o mundo à sua volta e para todos que cheguem até você. Se esse vídeo foi importante para você, deixe o seu joinha aqui, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, compartilhe com todas as pessoas com as quais você percebe que está precisando desenvolver essa autocura, e se inscreva no meu canal caso você ainda não seja inscrito. Me ajuda a compartilhar essa luz, me ajuda a levar essa luz mais longe. Histórias inspiram, então leve essa história para alguém que você pode fazer a diferença na vida dela. Beijo enorme, gratidão e até o nosso próximo vídeo.